Boa noite, pessoal, tudo certo? Começando mais uma live aí, vamos falar hoje sobre IGPM. Será que é uma boa negociar o IGPM agora? Então tá, deixa eu colocar aqui nos comentários, deixar fixo aqui. IGPM. PM. Negociar ou não. Isso. Deixa eu agora dar uma... Ok. Fechado. Então tá, agora a gente está numa situação aí que a gente já viu muitas pessoas comentando sobre IGPM, acabou vindo muito à tona aí na mídia, né? E vamos aí fazer voltar ao básico, né? O que é o IGPM, para que a gente entenda um pouquinho do que é que a gente vai estar falando, né? O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado. Na verdade, ele é que vai analisar como que está os preços gerais no mercado e com base nisso ele vai acabar repassando para alguns contratos que talvez são de longo prazo, alguns contratos de serviço que são de longo prazo ou até mesmo em aluguéis. Então ele acaba depois repassando de acordo com como foi o reajuste de preços de preços no mercado em geral, né? E ele acaba sendo bem abrangente. Ele usa vários outros índices como base, né? Um deles até acaba sendo o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então ele analisa vários mercados e dá uma base de valores, de quanto que subiram os preços no mercado. Ele acaba sendo um indicador que ele é macroeconômico e por isso a gente usa ele para ter uma noção de como que está a economia e de como que está a inflação, né? Ele também acaba sendo utilizado em diversas outras áreas, né? Então hoje eu estou falando do mercado imobiliário, mas é um índice que é utilizado para qualquer tipo de contrato ou para qualquer tipo de serviço. Então é algo que impactou não só o mercado imobiliário, mas o mercado como um todo. Então antes de iniciar, deixa eu dar uma olhadinha na garganta. Agora falando do mercado imobiliário, vamos lá. No mercado imobiliário, o IGPM é conhecido como a inflação do aluguel, porque é ele que vai fazer com que o aluguel ao longo do período ele vai tendo uma correção e vai ficando mais caro, né? Então ele é o que acaba mandando. Na verdade, qualquer contrato de aluguel ele pode ser corrigido por qualquer tipo de índice, mas convencionalmente quase todo mundo acaba utilizando o IGPM. Ele é calculado todos os meses um pouquinho, então todos os meses ele sofre uma variação. Às vezes o IGPM pode sofrer uma variação positiva, às vezes uma variação negativa, e o que acaba sendo usado como base de cálculo é o IGPM acumulado nos últimos 12 meses. A FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, ela disponibiliza ali essa tabela dos últimos anos, né, de quanto que foi variando mês a mês e qual que foi o acúmulo nos últimos 12 meses. Geralmente, o IGPM acumulado nos últimos 12 meses ficava em torno de 7% ao ano, 6% ao ano, não saía muito disso. Até em 2017 o IGPM ele acabou ficando negativo, eu tenho até aqui anotado, ele ficou menos 0,53, então 2017 foi um ano que o IGPM não teve aumento, ele teve um decréscimo. E isso, no mercado imobiliário, ele não acaba sendo passado para o inquilino. Então, porque, na verdade, tem outros índices que acabam subindo, a inflação sobe, né? Então, mantém-se isso, o valor já combinado em contrato. Até mesmo no contrato já diz que se, porventura, o IGPM acabar tendo um valor negativo, se mantém o valor acordado no contrato. Mas em 2020 a gente teve uma mega de uma alta do IGPM. Na verdade foi o maior aumento nos últimos 18 anos. Então
é algo que assustou bastante o pessoal. A gente finalizou dezembro de 2020 com o IGPM aqui 23,14. Então a gente já teve aí um aumento bem considerável. E para não finalizar com a desgraça pouco é bobagem, né? Em janeiro agora a gente teve um aumento de mais 2,58%. Então o nosso acumulado dos últimos 12 meses já está em 25,71%. Isso mostra que o que a pessoa pagava antes, ela já está pagando um quarto a mais. Como que funciona, para quem não sabe como que corrige ali o valor de IGPM? Por exemplo, se eu tenho um aluguel de R$2.000, eu vou passar ali morando durante um ano. Quando der o 13º mês, vai ser feita a correção com base no IGPM. Essa correção vai pegar o valor do aluguel, vai pegar essa variação ali, no caso aqui 25%, colocar 25% a mais no valor do aluguel, e daí essa foi feita a correção. Quando chegar no próximo ano, vai ser feita também a verificação de como que ocorreu o IGPM nos últimos 12 meses, e daí soma de novo mais essa correção. O que aconteceu para o IGPM ter dado esse disparo tão grande? Na verdade, ele acompanha muito como que está a valorização ou a desvalorização do real. Isso é um dos fatores, né? E nesse ano que passou, a gente teve uma desvalorização absurda do real. E, consequentemente, também o dólar subiu muito. Com o dólar subindo, a gente teve muitos produtores que produziam soja, milho, carne, exportando. E com isso, ficou muito caro esses produtos aqui no mercado interno. E lembra que eu falei que o IGPM ele acaba olhando o índice geral dos preços de mercado? Então, analisando os preços de como ficaram esses produtos dentro do mercado, acabaram subindo, porque para os produtores estava mais interessante exportar do que vender para o mercado interno. Se eu vou vender para o mercado interno, eu quero que seja algo equivalente para eu não perder, já que eu poderia estar exportando. Então isso fez com que subisse o IGPM e isso fez com que todo mundo sentisse. Na verdade, em qualquer área, né? Mas vamos lá, falando sobre o mercado imobiliário. Será que eu, como inquilino, devo pedir para o proprietário do meu imóvel para a gente considerar, talvez, renegociar esse valor? Será que é um bom momento para pedir isso? Na verdade, está no contrato. Está em contrato, o inquilino aceitou, o proprietário aceitou. E aí? Será que dá para rever isso? E o proprietário? Eu coloquei no contrato que eu queria correção pelo IGPM. Será que eu deveria, talvez, dar um auxílio ali para o meu inquilino? Será que talvez ele não vai fugir do meu imóvel se eu não der esse auxílio para ele? Então, são situações que a gente vai ver agora. Na verdade, como eu já comentei, o índice deu o maior aumento que ele teve nos últimos 18 anos. Então, algo que pegou todo mundo de, vamos dizer, calça curta. Ninguém estava esperando que a gente tivesse um boom tão grande assim desse IGPM. Até porque ele é utilizado em todos os mercados, né? Mas, por conta de 2020, por conta do coronavírus, os proprietários hoje eles estão mais propensos a negociar um acordo. Então, não só a questão que o IGPM subiu muito, mas todos os mercados foram impactados, no mundo inteiro. Toda a economia do mundo inteiro foi impactada por conta do coronavírus. Então, é algo que não é só a situação que um determinado grupo está passando, o proprietário ele não vê assim, talvez para ele está ruim, mas se ele sair do meu imóvel, eu coloco outra pessoa que está com uma condição melhor. É difícil porque todo mundo passou pelo mesmo perrengue, né? Então, está todo mundo com uma situação está em estado de alerta. O que tem acontecido que alguns inquilinos e proprietários têm feito? Só um minuto. Alguns têm feito
a troca do IGPM, por mais que estava em contrato, que a correção seria pelo IGPM, faz um aditivo contratual que a correção vai ser feita pelo IPCA. O IPCA ele acaba sendo um pouquinho mais plausível. Na verdade, o IPCA desse ano, se eu não me engano, ele deu 4,50 o acumulado dos últimos 12 meses. Então, acaba ocorrendo ali o reajuste. Ele não é tão gritante como foi o IGPM, mas acaba ocorrendo o reajuste, vamos dizer, da inflação que ocorreu nesse período, né? Uma coisa que é bem importante para o inquilino é que, assim, ele tem que ter em mente que o reajuste ele tem que acontecer. Não é porque teve pandemia, não é porque o IGPM está caro pra caramba que eu vou conversar para não ter reajuste. Não, ele tem que acontecer. Até porque muitos proprietários de imóveis, eles dependem da renda de imóveis. Tem até clientes nossos aqui que eles têm uma carteira de imóveis e grande parte da renda dele vem dos aluguéis. Então é importante que ocorra esse reajuste porque tudo subiu. Então o que ele ganhava há um ano atrás já não tem o mesmo poder de compra, né, nessa virada de ano, aí, depois de tudo isso que a gente passou. Né? Então é importante que esse reajuste ele seja feito. O inquilino também que quer negociar com o proprietário, ele tem que ser flexível. Ele não pode chegar com uma proposta pronta e querer ser inflexível, dizendo, eu impus isso, é isso que tem que acontecer. Da mesma forma, o proprietário também ele tem que ser, ele não pode ser inflexível, né? Ele também tem que analisar a situação, ver como que ele poderia flexibilizar. Se o inquilino for inflexível, ele vai conseguir um proprietário inflexível. Então, ele não vai conseguir acordo nenhum. Para o proprietário, como que a gente vai analisar? O que é importante a gente pensar quando a gente recebe uma proposta de renegociar o reajuste, né? O imóvel, é importante que ele sempre tenha alguém que pague o condomínio, que se for apartamento, que pague IPTU, que pague todas as despesas e que mantenha o imóvel com bom funcionamento. Se for uma carteira de locação, que alguém está investindo, o mais importante é que o imóvel ele continua valorizando. A gente passou por esse período de crise, os imóveis não caíram de valor, pelo contrário, eles estão subindo de valor, mas é importante que alguém continue pagando esses custos para ele. Se o aluguel continuar pelo mesmo valor sem reajuste, é muito bom, mas, de novo, o reajuste ele deve acontecer. Então, o mais interessante é manter alguém dentro do imóvel para que continue pagando esses custos. Também ele tem que avaliar o bom inquilino. O bom inquilino é aquele que sempre paga em dia, que já estava talvez no imóvel há um bom tempo, que cuida bem do imóvel. Então, o proprietário analisando esses pontos, ele pode sim fazer uma negociação. É importante também lembrar que dos custos, hoje se a gente perder um inquilino, seja residencial ou comercial, não está tão fácil assim para a gente colocar um outro inquilino dentro do imóvel. Como imóvel comercial, a gente está com alguns imóveis aí sendo ofertados. Na realidade, a gente tem alguns prédios comerciais inteiros que estão com quase todas as salas para alocar. E daí acaba acontecendo um canibalismo aí no meio, porque eu vejo que meu vizinho está colocando ali a sala dele de aluguel por R$1.000, aí eu vou lá e coloco a minha por 900, aí o outro vizinho vai lá e acaba colocando por 600, e tem casos até que eu já tive um proprietário que falou assim, olha, coloca alguém lá dentro para pagar para mim o condomínio, porque está puxado, e mesmo assim a gente foi difícil de achar alguém para pegar alguma sala, porque muita gente acabou saindo de imóvel comercial e trabalhando home office para diminuir custo, né? Então, é importante que a gente, se tem inquilino, manter o inquilino no imóvel, para que a gente não tenha que arcar com esses custos. Da mesma forma, imóvel residencial. É óbvio que as pessoas elas precisam morar em algum lugar, mas às vezes quando dá alguma situação de aperto, acaba
indo morar com os pais, indo morar com algum tio ou vai para algum imóvel que é muito mais barato do que ele estava pagando no momento, né? Para que ele consiga manter as contas em dia. Com isso, a gente também tem que levar em consideração de que não dá para deixar o imóvel, por mais que ele seja residencial, vago, né? Que os custos vão continuar. Para fazer esses acordos, como que funciona? É importante que tenha imobiliário no meio, é importante que a imobiliária faça esse meio de campo. Então, assim, o inquilino traz isso para a imobiliária, explica a situação, a gente vai levar isso para o proprietário, vai explicar para o proprietário, vai explicar também a situação do mercado, tanto para o inquilino como para o proprietário. A gente vai mostrar como que estão os valores de aluguéis na região. Então, a gente não pode ter um valor de aluguel muito discrepante do que está sendo no mercado, senão a gente vai perder inquilino. E o inquilino também acaba tendo uma noção de como que estão os valores dentro do mercado, sabendo que ele também não pode jogar um valor lá embaixo, que ele também não pode dar aquele famoso chute na canela para tentar ganhar alguma barganha de aluguel, né? Aconteceu até de alguns clientes que são inquilinos virem com propostas, em vez de fazer ajuste, para jogar o valor do aluguel para baixo. Aí é um outro cenário, mas que daí é analisado caso a caso, né? Quais são as opções que a gente tem, então? Basicamente a gente tem 3, tem outras, mas as 3 principais para os dois lados. Trocar o IGPM pelo IPCA. Essa que acaba sendo a mais plausível no momento. Talvez essa troca pode estar no aditivo contratual para fazer ela temporária, talvez por 1 ano, talvez por 2 anos, mas tem que constar no contrato durante quanto tempo ou se ela foi trocada por definitivo. Outra situação é talvez fazer 50% do IGPM. Ainda assim, talvez fique meio alto, mas fazer um percentual do que foi o aumento do IGPM nos últimos 12 meses e também colocar isso no aditivo contratual. Por quanto tempo vai ser? Vai ser só esse ano? Vai ser esse ano e o próximo? Ou deixa por definitivo? Uma outra situação também que pode acontecer é não fazer o reajuste agora, mas jogar esse reajuste para frente. Então, assim, eu não tenho a situação, tá muito difícil para mim, eu não consigo pagar agora esse reajuste. Então vamos colocar ele para fazer a partir de maio. De maio eu acho que eu já consigo equilibrar minhas contas aqui e a gente consegue fazer um reajuste para frente. Então são situações que cada situação, cada imóvel, cada proprietário, cada inquilino tem que expor isso para a imobiliária e a imobiliária vai fazer essa intermediação entre as partes. Sobre tudo isso, é difícil pedir isso, mas tem que ter um bom senso. Não tem como estar numa situação não só de crise, como a gente vê na economia mundial, não agir com bom senso. E cada caso é um caso. A gente não pode analisar porque em um imóvel, ou meu vizinho, ou fulano fez tal negociação, que tem que ser a mesma negociação para mim. As duas partes têm que ser flexíveis. Então, aqui é o momento que é uma situação, é uma pergunta ali que, será que vale a pena negociar o IGPM? Não tem uma resposta pronta. Cada caso é um caso, cada situação tem que ser analisada. O proprietário vai analisar as próprias contas dele qual é o risco que ele qual é o risco que ele vai tomar, né? Se é um risco de ficar sem o inquilino ou se é um risco de assumir por hora deixar de ter um ganho ou de uma correção de valores, e o inquilino tem que analisar a situação financeira pessoal, ou da empresa no caso. Então é isso, pessoal. Queria só fazer essa consideração aí com vocês, explicar um pouquinho sobre o mercado imobiliário na questão do IGPM na correção dos valores. E se alguém tiver alguma pergunta, até esse vídeo vai estar postado depois, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode mandar no direct. Aqui hoje, a respeito, acabei não tendo nenhuma pergunta, mas se alguém tiver, fica à vontade. Por hora é isso, uma boa noite para todo mundo e até mais.